O Sol ingressa no dia 21 de dezembro, às 18h48, no signo de Capricórnio, marcando o solstício de verão para a gente aqui do Hemisfério Sul e trazendo novas emanações, né? O ordeiro, o ambicioso, o responsável Capricórnio. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos entender um pouco mais desse movimento e quais as energias para os próximos 30 dias. Lembrando que na descrição você encontra os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação para não precisar assistir o vídeo todo se não quiser. Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais com pessoas que vocês acham que possam se interessar. Esse canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E vocês já me viram falar várias vezes que o Sol é o centro do nosso mapa, né? A partir dele que irradia todas as emanações, as características que nós falamos que é de um determinado signo, vem a partir do Sol. E não só isso, né? Ele que energiza todo o mapa, é a partir do Sol que vai fluir toda a energia vital para cada um dos pontos do mapa. Ele também é o nosso brilho pessoal, as nossas vontades, tem um quê de missão espiritual no sentido daquilo que a gente veio realizar, das características que a gente veio desenvolver. E mostra muitas vezes como a gente pode alcançar o nosso lugar no mundo, né? Conquistar os nossos espaços. Quando o Sol muda de signo, de acordo com a roda do ano, a gente recebe as emanações de outros arquétipos, né? Aqui no caso do Capricórnio. Mas lembrando que o nosso signo de nascimento permanece o mesmo. O que a gente recebe é essa irradiação coletiva, né? No sentido de que todos nós vibramos e recebemos essas emanações e a partir dali a gente tem que trabalhar nas nossas características individuais. Então vem do coletivo, né? Afeta todos nós, mas a nossa essência não muda, a nossa essência permanece a mesma. A analogia que eu sempre faço para explicar isso é como se a gente vestisse uma roupa diferente, né? Então aqui a gente vai vestir uma roupa mais social, mais formal, por assim dizer, de acordo com o que o Capricórnio mostra. E é um signo das estruturas, né? Das instituições, das ambições, né? No sentido de, não é aquilo que muitas vezes é colocado como ambição, que a pessoa que é ambiciosa passa por cima de tudo para conquistar os objetivos, não, mas no sentido daquilo que a gente quer realizar. Qual é o nosso legado, o que vamos deixar, qual será a nossa marca, como que nós vamos impactar o mundo, né? Seja positivo ou negativo. É como se a gente estivesse numa escalada do alto da montanha, né? De fato, a representação do signo é uma cabra montanhesa, né? Aquela cabra que consegue escalar montanhas. Pode até pesquisar aí que vocês vão achar a cabra montanhesa. Então ela sobe a montanha, né? E quando chega lá em cima, a gente consegue enxergar tudo do alto, ter uma visão além, de ver aquilo com uma certa amplitude, por assim dizer, mas também de ver as coisas como elas são. A gente está vendo lá do alto. Que quando a gente está num contexto, só para explicar isso rapidinho, de estar numa cidade que é cercada por prédios, que é fechada, a gente tende a enxergar somente ali dentro daquela caixa urbana, vamos falar assim, né? Tanto é que tem prédios altos, né? Que a gente sobe nesses prédios altos e a gente consegue enxergar longe, ver que muitas vezes a gente está preso ali em certos contextos que são questão de perspectiva, que quando a gente enxerga além, a gente pode ver as coisas com outros olhos. O Capricórnio traz muito esse sentido. Além de ser um signo que está muito focado na questão pragmática de realizar, né, de concretizar. Mexe muito com a ordem, né, com aquilo que precisa ser estabelecido e mantido para trazer resultados. O que eu falo sempre do Saturno, que quer ensinar as lições, mas é porque a gente precisa estruturar e alcançar de realização, né, de concretização das coisas, que é mais isso do que qualquer coisa que o signo e o planeta está voltado, né? O Saturno quer que a gente realize, que a gente alcance, mas para isso ele ensina um caminho muitas vezes doloroso. E o signo de Capricórnio representa muito isso. Tem a questão do tempo, né? O tempo de Saturno é diferente. O Saturno é o senhor do tempo. Então muitas vezes a gente quer chegar nos objetivos de uma maneira mais rápida e muitas vezes não reconhece a necessidade de
plantar, de esperar as coisas darem frutos para só então a gente aproveitar. Ele está muito voltado para a realidade, né? Com esse pé no chão, com essa estrutura. Eu falo muito do Capricórnio, as pessoas ficam assim, nossa, mas as descrições de Capricórnio são muito sérias, são muito fortes, são muito pesadas, mas é um signo que dentro da roda zodiacal tinha como objetivo preparar para o inverno, né? Lá no hemisfério norte está começando o inverno, então você tinha que estar com as provisões, você tinha que estar com tudo preparado, porque senão você não sobreviveria. Então essa é a responsabilidade que o Capricórnio carrega. Ele tinha que liderar as comunidades, né, as sociedades da época, para esse momento de dificuldades, de clima extremo, de desafio extremo. Então, por isso tem todo esse peso que as pessoas falam às vezes. Cláudio, você sempre fala dessas energias, mas eu não entendo, como que eu aproveito isso? É a roda do ano. Então, a primeira coisa é entender que a roda do ano é um ciclo, né? Começa em Áries e vai terminar novamente em Áries, que é o momento do ano novo astrológico. Mas se você ainda não consegue enxergar onde você está nessa roda do ano, porque isso requer da gente ver a revolução de cada um, ver o ponto de cada um, para saber direitinho. Eu tento falar aqui pelos signos, né, as etapas que tá, mas nem sempre é fácil. Mas você pode simplificar da seguinte forma. Em Sagitário, nós apontamos a flecha para algum lugar. A gente determinou que a nossa energia seria centrada naquele ponto. Agora, em Capricórnio, é hora de pegar para onde a gente apontou e disparou essa flecha e efetivamente realizar. É o signo da materialização de resultados. Não adianta falar com o Capricórnio, eu quero fazer, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano. Não, ação, é concreto, né? É realização. Que a partir disso é quem vai conseguir materializar resultados, criar estruturas, criar instituições, deixar um legado, como eu falei, né? Até muitas vezes evoca esse sentido tradicional daquilo que deve ser mantido, né? De conservado, de certa forma, para zelar pelos princípios, pelas regras, pelos padrões sociais, pela estrutura como a nossa sociedade está organizada. Por isso eu citei os prédios, né? As cidades urbanas cercadas por prédios. Prédio é uma construção, né? Uma edificação, é o Capricórnio na sua essência, assim como é a montanha. Então tem aquela forma rígida que vai se manter, é feito para perdurar, para deixar aí para as próximas gerações, é nesse sentido. Então, se a flecha foi apontada lá em Sagitário, agora é hora de concretizar, de materializar, de focar nisso, manter o pé na realidade, não deslumbrar demais, na própria realidade, lembrando sempre, já falei isso em outros vídeos, mas é manter o pé na própria realidade e buscar as concretizações, a realização dos objetivos. E aí eu falei dessa questão da roda do ano e muitas vezes as pessoas não sabem que para nós na astrologia o verdadeiro ano novo, isso é até um segredo aqui, né? Eu falo isso para os meus clientes, para quem já fez a consulta de revolução, mas nunca falei isso abertamente. O verdadeiro ano novo é o seu aniversário, não é quando finaliza lá o nosso calendário profano, né? Virando aí de 2022, lá no dia 31/12, não. É quando você faz aniversário, já inicia um ano novo. Então, o pessoal que está fazendo aniversário em Capricórnio é beneficiado por isso, porque coincide com o momento em que o ano termina. Mas quem fez antes, por exemplo, sagitarianos, pessoal de Escorpião, já está aí, ralando, né? Os signos que vieram antes já estão ralando há muito tempo no ano novo, e não é agora que tem esse momento do calendário mudar, que tudo bem, tem a posição do Sol, é embasado, não estou falando nada disso, mas estou falando que é um calendário que não segue as energias da astrologia. Então a gente tem que fazer esses dois alinhamentos, a gente vai lidar com a finalização, vai continuar vivendo o final de ano, né, a virada, o Réveillon, mas a gente precisa entender que o nosso verdadeiro ano começa no dia do nosso aniversário, no momento do retorno do Sol na posição
do nosso mapa natal. Então esse é o momento que a gente recebe todas as emanações, todo o fluxo energético para trabalhar ali o ano todo. E se a gente não tiver a atenção de receber isso, de fazer essa sincronização com esse ciclo pessoal, muitas vezes a gente chega agora no final do ano e está com um cansaço muito grande e não entende por quê, mesmo que faça todos os ritos da virada e tal, não renova as energias porque está desalinhado com o seu ciclo solar, né, de acordo com o seu mapa natal. Então isso é muito importante, isso é um grande, assim, eu falo que é um segredo, não, é uma grande chave que a astrologia traz para a gente fazer esse alinhamento e faz muita diferença sim. Então, dito tudo isso, vamos ver rapidinho a mandala, o ingresso ali do Sol, quais as energias para a gente seguir para os signos. Então presta atenção, tá bem legal, tem que entender essa parte para conseguir alinhar direitinho aí com os signos. Então esse é o mapa do momento do ingresso do Sol em Capricórnio, está aqui a 0 graus, ingressando no dia 21 de dezembro, às 18h48 do horário de Brasília. E não só inicia o período dos aniversariantes do signo de Capricórnio, felicitações a todos vocês do signo, mas também o solstício de verão aqui para a gente no hemisfério sul. Então é o momento em que o dia tem uma maior duração, né? A gente tem mais luz durante o dia do que noite. Então é o momento em que mudam as inclinações do planeta, né? A gente começa a receber mais luz aqui no hemisfério sul. E de cara a gente já percebe esse ingresso do Sol em Capricórnio muito interessante porque forma um aspecto de tensão com Júpiter. Júpiter que está aqui a 0 graus, né, de Áries, já vai ter ingressado, tem o vídeo falando sobre lá, dá uma assistida porque ajuda também a entender essas duas forças. E essa tensão é uma quadratura minguante, está aqui simbolizado por essa linha vermelha, e é o momento que a nossa expressão, né, de quem somos, o nosso brilho pessoal, as nossas características, desejos e vontades está sendo desafiado para a expansão e para o crescimento, depende muito da gente trazer essas visões daquilo que a gente acredita internamente. Como é um aspecto de finalização, porque o Sol está caminhando para o encontro com Júpiter, provavelmente lá em abril de 2023, então a gente tem que rever nesse processo todo, né? Como foi esse ano, como foi o ciclo de Sol e Júpiter esse ano, para a gente entender quais foram as crenças que deram certo, quais as energias que a gente precisa ainda trabalhar, o que a gente precisa para alcançar as nossas vontades, o crescimento, né? A expansão. O Júpiter é visto como o grande benéfico da astrologia, conforme eu falei já algumas vezes, então a gente tem a possibilidade de expandir o nosso brilho pessoal, né? Quando eu falo isso, pode ser das mais variadas formas possíveis, mas principalmente daquilo que a gente irradia para o mundo, né? Daquilo que a gente deixa perceber e o crescimento da verdade do nosso ser, da nossa consciência, porque o Sol também traz um pouco desse sentido de consciência. Então, de imediato é isso, né? E a gente precisa ter uma visão maior daquilo que a gente está fazendo, né? Tanto para a gente expressar conforme as energias aqui do Capricórnio, que traz não só a questão das estruturas, das instituições, mas da ambição, do legado, da responsabilidade. Trazer essa responsabilidade para si é fundamental. O Capricórnio é um signo regido por Saturno. Eu já falei em vários vídeos das exigências de Saturno, mas o quanto ele quer que a gente aprenda a materializar resultados da melhor forma possível, de maneira excelente, bem feita e que dê maiores resultados. É só isso que ele quer. E a gente tem uma concentração de forças em Capricórnio muito grande nesse período, né? Em mais uns 2 dias a gente vai ter a lua nova aqui também no signo de Capricórnio. Então, vão ficar vários planetas aqui irradiando essas energias para vários campos da nossa vida, né? Então, quanto melhor a gente lidar com isso, melhor a gente vai sair nesse período.
O ascendente dessa mandala caiu em Câncer, né? Então, fazendo aqui uma oposição quase que exata ao Sol. Então, muitas vezes aquilo que a gente quer mostrar não é necessariamente aquilo que as pessoas estão percebendo. Para corrigir um pouco dessas impressões, a gente pode aplicar um pouco dessas energias de Câncer, da empatia, da sensibilidade, de se mostrar disponível para acolher, né? Para nutrir emocionalmente. E também dessa possibilidade de fazer curas, porque o signo de Câncer, que é um signo do elemento água, e é a água que carrega esse potencial de cura, né? Vejam como as coisas vão se conectando. É um signo regido pela Lua. A Lua vai estar a 8 graus de Sagitário no momento do ingresso do Sol. O emocional que pede que a gente olhe além, né? A gente enxergue além. Muitas vezes a gente pensa que emoções é uma grande besteira e tal, mas não, emoção é aquilo que coloca tudo em movimento. E quando a gente não lida bem com essa parte, a tendência é que a gente paralise todo o fluxo de vida, né? Porque se emoção vem do emover, que coloca em movimentação, quando eu paraliso isso, tudo para. As coisas perdem a graça, perdem o sentido, fica tudo meio, sabe, igual, meio padrão. Então, a gente precisa olhar para o emocional com outros olhos, enxergando além, né, sugestão do signo de Sagitário, trazer um entusiasmo, trazer um otimismo e continuar acreditando que aquilo que a gente sente faz muito mais sentido, muitas vezes, do que aquilo que a gente pensa. E a Lua estando em Sagitário, ela reforça essa necessidade porque o Sagitário é o signo regido pelo Júpiter e o Júpiter está em aspecto tenso com o Sol. Então esse emocional aí, né, pelos próximos 30 dias, porque aqui a gente está vendo as energias que vão atuar aí nos próximos 30 dias, esse emocional indiretamente tem uma importância muito grande porque a Lua está passando pelo signo que é regido por Júpiter. A motivação, que também tem a ver com a Lua, né, é muito importante nesse período para a gente continuar expandindo o nosso caminho, ampliando os nossos horizontes e trazendo todas essas energias mais concretas do signo de Capricórnio para aplicar nas nossas coisas. Que, como eu falei, se antes o objetivo era apontar a flecha, agora a gente tem que realizar. E nada melhor do que um signo pragmático como Capricórnio para a gente fazer o que for preciso para alcançar os objetivos. E um último ponto é que o meio do céu desse período, né, o destino, a bússola, como eu costumo chamar, caiu em Áries. Então requer coragem, requer iniciativa, requer ação, requer que a gente se coloque em primeiro lugar, que saia para o mundo, né? Que o Áries ele não pode ficar acovardado, ele não pode ficar escondido, ele tem que se mostrar. Ele é que vai muitas vezes abrir o caminho. É o signo regido por Marte, o planeta da ação, e eu já falei várias vezes que o Marte é que realiza as vontades do Sol. E para a gente alcançar tudo isso, fazer todos esse trabalho que a gente está querendo, a gente precisa sim agir, né? Abrir os caminhos, se colocando como a principal pessoa e aquela pessoa que pode fazer por você. Você é a única pessoa que pode fazer por você, na verdade. Isso tem que ser muito forte porque publicamente isso vai ser exigido para os projetos, para a nossa forma de lidar aí. Além dessas estruturas todas, dessas energias mais responsáveis de Capricórnio, a gente também tem que ter a capacidade de se mostrar como líderes da nossa própria vida. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para os próximos 30 dias, complementando as energias do signo de cada um. Considerando tudo o que foi visto na mandala, agora a gente vai fazer o quê? Vamos à roda do ano, né? A roda solar para cada um dos signos. Quais foram as influências? Lembrando que quando eu faço isso é uma tentativa, né, de trazer ali uma pincelada do que pode ser. O ideal é fazer a revolução solar, porque aí sim você vai saber todas as tendências, todas as possibilidades
que você tem para esse ano novo. Mas aqui, se não fez, dá para acompanhar e aproveitar aí de acordo com os ciclos, né? Lembrando que sempre tem início, crescimento, auge e início de finalização até que se inicie um ciclo de novo, lá e de volta outra vez sempre. E pode também considerar, se você conhece o seu mapa, não só o seu signo solar, né, o seu signo de nascimento, mas a posição da Lua, a posição do seu ascendente, do meio do céu, em qual signo estão esses pontos, além de Mercúrio, Vênus, Marte, para você conseguir aproveitar e até absorver mais coisas. O primeiro signo não é outro que não o próprio Capricórnio. Capricórnio, vocês estão fazendo aniversário, né? Felicitações! É o momento que vocês vão receber todo esse potencial. Tem que estar aberto, se fez a preparação, né, de abrir espaço, de abrir caminho com aquilo que não prestava mais, agora é o momento que vocês vão receber todas essas emanações, começar a plantar ali os primeiros passos para o ano todo, né? Então, o desenvolvimento já vai começar, mas para isso é preciso receber, estar aberto, renovado, fazer essa renovação das energias para vocês seguirem com os potenciais do ano. E é importante considerar também os relacionamentos, as parcerias, aquelas pessoas que você sabe que pode contar, podem ser muito importantes, não só para celebrar com você esse momento que é o seu verdadeiro ano, mas também para pavimentar o caminho para esse ano aí e aproveitar melhor as energias, lidar aí de maneira mais fluida com os desafios e colher as benesses, né? Aproveitar as oportunidades. Então é isso tudo que tem aí nesse momento de receber esse potencial. Câncer, para vocês é o auge desse ciclo, é o momento da colheita. Aquilo que foi plantado no aniversário de vocês começa a dar os primeiros frutos dentro daquilo que foi trabalhado. Se não fez, é o momento de pegar e implementar todos os seus objetivos, agir, né? Vai ter muita clareza daquilo que precisa ser feito também. Então, age nesse sentido para alcançar os objetivos e materializar os resultados que você quer. Além disso, também cuide do corpo físico, né? De fortalecer o corpo. Muitas vezes o momento do auge, que é uma tensão, a gente ainda está desgastado já, né? Porque se passaram 6 meses, é um tempo grande, muitas vezes a gente não cuida dessa parte física para energizar o nosso corpo e continuar fluindo aí de acordo com os objetivos. Então faça esse momento de parar e analisar como está lidando também com o aspecto físico. Não adianta ficar muitas vezes só no plano das ideias, a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o que possibilita todos os nossos as nossas realizações, tudo depende do nosso físico, de como a gente está materializado. Então, o momento que vocês podem ter essa sensibilidade, aplicar nesse sentido e desenvolver melhor aí o condicionamento físico, melhorando também a disposição e os resultados. Escorpião, a energia começa a crescer para vocês, começa a ficar forte. É um momento que vocês já podem implementar dentro daquilo que foi planejado, dentro daquilo que vocês receberam no aniversário, já podem implementar isso e começar a trabalhar antes da tensão do próximo signo, que vai ser o momento em que há, de fato, o crescimento dessas forças. Então é trabalhar ativamente, usar dessa energia que ainda não é uma tensão no sentido de que te obriga a sair do lugar que você está para colocar os seus objetivos em marcha, mas também você pode usar isso de boa fé, né? Fazer de boa vontade e já antecipar muita coisa. Pense também como você lida com a questão da criatividade, dos prazeres, né, do amor próprio e como você se apaixona pela vida. Isso pode ser um momento de revitalização necessário para que o crescimento das energias do ano siga de uma forma ainda mais incrível para vocês. Então tem todo esse potencial, é uma espécie de transformação de como você encara. O prazer é algo muito importante, leva a criatividade, leva a gente a criar, né? A gente consegue sair muitas vezes de situações de desgosto, de não estar tão interessado pela vida e se apaixona de uma maneira que
faz toda a energia movimentar. Então esse é o potencial que tem para vocês nos próximos 30 dias. Peixes, para vocês a energia é forte no sentido da finalização. Então aquilo que foi iniciado lá em Sagitário, né, o período de finalização da revolução de vocês, podem aproveitar essas energias para aprimorar isso. Usar aí a capacidade sensitiva, intuitiva, imaginativa, para já caminhar no sentido de abrir espaço para o novo, de preparar a terra para plantar as novas sementes durante a revolução. Então esse potencial vocês têm muito forte, podem aproveitar muito isso e principalmente considerar as suas verdades, né? A sua filosofia de vida. Isso está te ajudando? Nesse período de um ano aí, como você lidou com essas crenças? Foi aquela pessoa que muitas vezes não estava intransigente, né, na defesa daquilo que acredita, tem uma sensibilidade muito grande em relação às suas próprias crenças, às suas filosofias. Tudo isso pode ser revisto e tudo isso pode ser a chave para a abertura de novos caminhos, de novos horizontes. Além de como você publica ali os seus trabalhos. Então, se está trabalhando em uma questão mais criativa, pode ser uma boa trabalhar também a energia nesse sentido, de mostrar o seu trabalho, de mostrar para o mundo. Ainda dá tempo de fazer muita coisa. Não é porque você está finalizando o ciclo que agora é cruzar os braços e esperar pelo novo momento, que não é assim que funciona no nosso mundo e a gente sabe bem disso. Então aproveite esse potencial. Virgem, é uma energia fluente, né? É um momento ali que você já começou a desenvolver na tensão anterior do signo de Sagitário, então agora você pode usar isso a seu favor. Mas é uma energia que está cômoda ali. Você precisa rever muitas vezes a sua comunicação em relação aos seus objetivos, estudos, os contatos, né? As interconexões, seja através de viagens, seja através de vizinhança, de irmãos, não importa. Quais são essas inter-relações que podem te ajudar a materializar os objetivos do ano? Então, trabalhe bem a comunicação nesse sentido e precisa de colocar ativamente essa energia para circular, senão nada vai acontecer. É como aquele talento que é muito fácil para você. A coisa vem tão fácil que você não dá valor. Então precisa desse esforço de pelo menos dar os primeiros passos para aí sim a energia começar a fluir. Então aproveita esse período. Touro também é fluente para vocês, então é preciso colocar ativamente para funcionar, sair e buscar sim seu lugar ao sol. E muitas vezes você pode contar com os grupos da qual faz parte, né, dos empreendimentos, do planejamento muitas vezes, para colocar esses objetivos em marcha. Então essa energia também é uma energia fluente. Vocês vão entrar no ciclo de finalização da revolução no próximo signo, então tem 30 dias ainda que vocês podem aproveitar, mas depende praticamente de vocês, né? De colocar isso, de levantar e falar, não, eu vou fazer mesmo, eu vou agir em relação ao que eu ainda quero para esse ano, ainda dá tempo, então vamos fazer acontecer. Libra, vocês chegaram no momento em que a revolução começa a crescer, então dá os primeiros indícios ali do que vai ser esse ano. Se ainda não tem tanta clareza do que vai acontecer, agora começam a ter tensões que te tiram do seu lugar, da zona de conforto, para que você movimente as energias nesse sentido. Dificilmente é possível ignorar isso, então é o momento que a energia precisa fluir e vem uma tensão. Então, se nesse momento tem resistência, vai causar um incômodo muito grande para que você saia do ponto em que talvez ali de estar mais tranquila, de estar mais confortável e ativamente haja no sentido de realizar os objetivos do ano. E é o momento que podem ter os insights sobre o que vai vir a ser esse ano, né, esse ano novo aí para vocês. Então tem que aproveitar tudo isso. Muitas vezes o lar, né, a família ali pode ser um apoio importante nesse sentido. Então, de acordo com o que estiver vivendo aí das tensões, dos objetivos, dentro de casa, no seu lugar ali de conforto, é onde muitas vezes você vai conseguir entender esses potenciais
e lidar melhor aí de forma mais fluida com essas energias, com essa tensão. Áries, para vocês é o início da finalização da revolução atual. Então, até o que foi feito até aqui, vocês vão ter aí os resultados e precisam ainda trabalhar no sentido de preparar o caminho para o novo. Então é um momento de maior introspecção, que a gente reflete como foi o ano, o que deu certo, o que precisa ser mantido, o que tem que ser jogado fora. Muitas vezes isso está muito relacionado à carreira, à vida pública de vocês, então precisa analisar essas áreas, precisa ver como que vocês podem aí fazer esse tipo de limpeza, né? É como se a gente estivesse ali preparando a terra para as novas sementes, porque daqui a cerca de 90 dias inicia um novo ano para vocês, né? Então é uma tensão também, mas que pede o foco na reflexão e na finalização, para caminhar para a preparação do que vai vir a ser o novo ano. Ainda dá tempo de fazer aquilo que não foi feito, mas requer um esforço maior, porque, como eu falei, a energia já começa a minguar. Então é preciso um empenho maior de vocês para alcançar os objetivos do ano que ainda não foram trabalhados. Mas sempre dá tempo, então aproveite aí todo esse potencial, mas movimente, não fique parado. Gêmeos, a oportunidade de desenvolvimento interior, daquilo que não fica tão claro muitas vezes, daquilo que é mais secreto, mais íntimo, nos seus bastidores, é a oportunidade de desenvolver essas energias para você melhor se estruturar e continuar lidando, né? Você teve o auge em Sagitário, já viu o que precisa ser feito, teve os resultados e agora é o momento de continuar desenvolvendo. Muitas vezes vai ser necessário dar uma pausa, ir para os seus lugares de refúgios, muitas vezes pode ser físico ou mental, não importa, e recarregar as baterias. Então é um momento que, se puder fazer esse tipo de pausa, faça, respire, não importa o tempo que der para você fazer isso, e recarregue as energias para continuar. Mas desenvolva também essa coisa mais interna, né, mais subjetiva, que vai dar frutos positivos lá na frente e te ajudar a continuar lidando aí com as energias do ano. Leão, esse desafio vem no sentido de lidar com a materialidade. Então vocês ainda podem continuar desenvolvendo, tá prestes a ter o auge ali do ciclo de vocês, a colheita, né? Os resultados vêm à tona, mas muitas vezes você precisa se empenhar nas questões materiais, até para melhorar ganhos, né? De acordo aí com os objetivos de cada um e as energias das emanações do ano novo de vocês. Então, um momento que, se vocês focarem nisso e fizer de coração, né, de boa vontade, pode dar resultados, pode trazer ganhos sim, mas é preciso ativamente agir, né? Não adianta só sentar e ficar parado, precisa movimentar e precisa dessa vontade de desenvolver isso. Não pode ser algo que é porque alguém falou, não. Tem que ser interno, tem que vir de dentro e tem que ter ressonância aí na vida de vocês. Aquário, faltam 30 dias para sua revolução solar. Então é um momento que vocês, se ainda não fizeram a preparação da finalização, no sentido de jogar fora aquilo que não prestou desse ano, né, de fazer esse balanço, é o momento de parar, respirar e fazer esse trabalho, né, de refletir, de colocar ativamente, muitas vezes, o que é chamado até de inferno astral. Né? É um momento que muito desafio, a energia de um ano começa a morrer para dar início a uma nova, então fica algo muito intenso e muitas vezes isso se manifesta de maneira a causar transformações, né? Muitas vezes a gente vê como crises, mas é ali necessário para a gente desapegar de muita coisa. Como se viesse um grande chacoalhão assim, para a gente perder aquilo que não prestou nesse ano e então fazer a renovação. O símbolo que eu deixo para vocês é o da Fênix, né? Então é o momento que a Fênix ressurge das cinzas. Então esses desafios todos, essas tensões todas, esses incômodos todos que podem acontecer nos próximos dias, é para abrir caminho, muitas vezes no sentido daquilo que não foi feito, de forçar uma limpeza, de forçar uma purga
para então ter a renovação daqui a 30 dias. Sagitário, vocês tiveram aí, né, receberam todo o potencial do Sol, as energias ainda estão novas, né, começam a desenvolver, então trabalhe tudo isso internamente, aproveite, né? Use muitas vezes da rotina, foque na dieta, foque no seu trabalho, muitas vezes pode ser ali que você vai começar, dessa forma que você vai começar a desenvolver as energias do ano. E não preocupe se ainda não tem tanta clareza do que vai ser, porque logo tudo vai ficar mais claro se você tiver essa percepção e principalmente seguir aí com o alinhamento, como eu falei lá no início, da roda do ano de cada um, né? Então, pensar, ter recebido todos esses influxos e agora começam os desenvolvimentos para começar o crescimento do ano. E por fim, aquele recado de sempre, né? Faça um mapa de você. Se ainda não conhece o mapa ou se não fez a consulta, vamos fazer a consulta. Ah, não pode fazer a consulta? Pelo menos faça um mapa em algum site, só jogar no Google, vai aparecer vários, para você começar a conhecer o seu mapa e saber mais ou menos ali que ponto da roda do ano vocês estão e como vocês têm que utilizar as informações que eu passo aqui da melhor forma possível. E é como eu falei lá no início, esse alinhamento do ciclo individual é muito importante para a gente ter melhor fluidez, a energia flui com mais facilidade, e a gente evita de estar tão desgastado em momentos que muitas vezes era para a gente se renovar. E a gente está tentando fazer as coisas. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Link das redes sociais na descrição, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser consulta, tem o link direto para me chamar no WhatsApp, pode mandar lá que eu respondo. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.